الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم نقول: أما بعد. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, louvado seja Allah, Deus, o único. Nós o louvamos, pedimos sim a sua ajuda e o seu perdão. Buscamos o refúgio em Allah, o único Deus, contra o mal de nossas almas e de nossas más ações. A quem Allah Todo-Poderoso guiar, ninguém jamais poderá desviar. E quem Ele desvia, ninguém consegue orientar e guiar. Por isso, a melhor orientação e guiamento é testemunharmos que não há divindade além de Deus, Allah, o único, aquele que não possui sócios e nem parceiros. E testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro, o último dos profetas, aquele que transmitiu a mensagem, cumpriu a responsabilidade, aconselhou a nação e dissipou a escuridão e lutou pela causa de Deus até que lhe chegasse a morte. Que a paz e as bênçãos de Allah, que Allah concede para ele, a paz e as bênçãos a esse profeta querido, o último mensageiro. Conceda a paz à sua família, aos seus companheiros e todos aqueles que o seguem até o último dia. يا إخوة الكرام، في هذه الخطبة نتحدث عن شيء عظيم، وهي قسوة القلب. قسوة القلب بسبب كثرة الكلام بغير ذكر الله. Queridos irmãos e irmãs, esse nobre dia de sexta-feira, esse dia abençoado, o melhor dia da semana, vamos falar nesse momento de adoração e conhecimento algo grandioso e importante para todos nós, que é sobre a dureza do coração causada pelo excesso de palavras, por muitas palavras sem a lembrança de Allah, sem a lembrança e a recordação de Deus. وهذا هو الأصل في كل شيء. E esse é o hadith fundamental que eu digo para vocês. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب قاسي. هذا حديث صحيح رواه الترمذي. Deem atenção a esse nobre dito desse grande mensageiro, que a paz esteja sobre ele. Ele disse:
não multipliqueis as palavras, não falem bastante, excessivamente, sem colocar ou sem ter a lembrança de Deus na conversa, pois o excesso da fala, sem lembrar de Deus, sem dúvida alguma, endurece todo o coração. E saiba, a pessoa mais distante e longe de Allah é aquela que tem o coração duro. E aí, إخوة الكرام، هذا الحديث عظيم جدا، وشرح الحديث عميق. هذا حديث عظيم في تربية القلوب، في تربية القلوب. Apaga a luz da fé e afasta sem dúvida a pessoa de Deus, de Allah único, sem que ela perceba. O coração duro não se emociona quando recita ou escuta o Alcorão Sagrado. O coração duro não reage à advertência. O coração duro não teme ao pecado. لهذا نجد الكلام للعلماء ربنا. قال ابن القيم رحمة الله عليه: ما ضرب عبد بعقوبة عظم من قسوة القلب، ولا شيء أقصى للقلب من الغفلة من ذكر الله. Por isso, devemos ficar atentos nesse dito e a explicação dos nossos grandes eruditos e sábios. Como disse o querido Ibn Qayyim, que Deus o tenha, nenhum servo foi punido com algo pior do que a dureza no coração. Essa é a pior punição. E nada endurece mais o coração do que a negligência, o afastamento da lembrança e a recordação de Allah. Devemos lembrar de Deus constantemente em nossas vidas. موجود قصة مؤثرة الحقيقة قيل للحسن البصري العالم الجليل رحمه الله: لماذا نسمع الموعظة ولا تتحرك قلوبنا؟ فقال رحمه الله: لأن قلوبكم ماتت ب10 أشياء، ومنها من هذه ال10 كثرة الكلام بغير ذكر الله. انتبه. Tem relato verdadeiro e nobre sobre o grande e querido sábio Al-Hassan al-Basri, que Deus o tenha. Uma vez perguntaram para ele assim: por que ouvimos as lembranças de Deus, mas os nossos corações não se movem, não sentem? Quando escuto o Alcorão, eu não sinto nada. Ele respondeu: porque vossos corações morreram por 10 coisas, e entre essas 10 coisas, falar demais, falar excessivamente, sem lembrar de Deus. E aí, إخوة الإيمان، هذا حديث يكشف قانونا ربانيا خطيرا جدا. الناس مراءة القلب أو اللسان، عفوا، اللسان الذي نتحدث به مراءة القلب. فإذا خل القلب من ذكر فاض اللسان باللغو، وإذا امتلأ القلب بذكر الله سبحانه وتعالى نطق اللسان بحكمة أو سكت بالسلامة. قسوة القلب ليس فجائية،
بل نتيجة تراكم الغفلة. انتبه لهذا. Tem um relato importante, irmãos e irmãs de fé, que esse dito que falamos, nobre e grandioso, revela uma lei divina, revela uma lei divina profunda e importante. A língua que nós temos, que nos ajuda a falar, a língua é o espelho do nosso coração. A língua é o espelho do coração. Quando o coração se esvazia da lembrança e recordação de Allah, a língua então transborda em futilidade. Quando o coração se enche da lembrança e recordação do Todo-Poderoso, do Alcorão, sem dúvida que a língua fala com sabedoria, ou então se cala com segurança. Por isso que devemos entender que a dureza do coração não surge de repente. Ela é o resultado de acúmulo, sim, da negligência. A gente negligencia as lembranças de Allah. يقول العلماء مثل ابن القيم رحمه الله: قسوة القلب من 4 أشياء. 4 أشياء: كثرة الكلام، كثرة الطعام، كثرة المنام، وكثرة المخالطة. بلا فائدة. الله. Dentre os grandes sábios, o Ibn Qayyim, que Deus o tenha, ele falava: a dureza do coração nasce também de 4 coisas que devemos tomar cuidado. As 4 coisas são falar demais, comer demais, dormir demais e misturar-se demais sem propósito algum. قال الإمام الغزالي رحمه الله: اللسان أخطر الجوارح، فكم من كلمة أخرج صاحبها من رضا الله إلى سخطه، والله المستعان. O grande Imam al-Ghazali, que Deus o tenha, ele falou: a língua é o membro mais perigoso do ser humano. A língua é o membro mais perigoso do ser humano. Quantas palavras lançaram pessoas da complacência e satisfação de Deus para a sua ira e insatisfação. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان عمر بن عبد العزيز الخليفة ليس الراشد رحمة الله عليه، إذا تكلم عد كلامه عدا، وكان يقول: إن العبد يسأل عن كلامه كما يسأل عن ماله. وعمر بن عبد العزيز, que foi um líder dos muçulmanos, que Deus o tenha, quando ele falava, ele contava as suas palavras e dizia assim: o servo será questionado, interrogado por suas palavras, da mesma maneira como será questionado e interrogado por sua riqueza. Deem atenção naquilo que sai de vossas bocas. Por isso, nós devemos refletir. O profeta Muhammad Sassara falou: devemos tomar cuidado com aquilo que está entre as nossas bochechas, que é a nossa língua. Ela pode nos levar ou pode nos diminuir. Ela pode elevar uma sociedade ou até mesmo destruí-la. Devemos tomar cuidado, porque também tem 2 anjos que Deus desce todas as manhãs para ficarem atentos
naquilo que a gente fala, naquilo que a gente pratica. Todas as coisas boas que saem da nossa boca e das nossas ações são escritas e registradas no livro da direita. E tudo aquilo que sai de corrupção, mentira, desordem, calúnia, são registrados no livro da esquerda. E esses livros serão pesados no dia do juízo final. Iremos ser julgados com aquilo que fizemos nesta vida mundial. Vamos ficar atentos e preservar a nossa língua e só falar coisas necessárias com conhecimento. Barakallahu fikum fil Qur'an Karim wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Supliquem, invoquem a Deus, peçam perdão nesse momento nobre por todos nós. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, Deus único, o misericordioso, o misericordiador. Louvamos a Deus, o Senhor dos mundos, o Todo-Poderoso, e que a paz e as bênçãos dele estejam com o mais nobre de todas as criaturas, com todos os profetas e mensageiros, com o profeta Muhammad, com seus familiares e companheiros, e todos aqueles que o seguem até o verdadeiro dia. التحذير يا إخوة واليقظة يا عباد الله. الكلام عبادة والصمت أيضا عبادة، والمعاد هو هل يقربك من الله أم يباعدك. Queridos irmãos e irmãs de fé, a advertência aqui é para nós nos despertarmos, acordarmos. Queridos servos e servas de Deus, falar pode ser uma adoração, sem dúvida. Qualquer coisa que a gente fala pode se transformar em adoração. Como o silêncio também pode ser uma adoração. Agora, o critério é um só. Isso te aproxima ou te afasta do seu Criador? E aí, المسلمون عباد الله اتقوا الله في ألسنتكم فكم من كلمة بسيطة أهلكت صاحبها وكم من كلمة رفعت صاحبها درجات. فإما ذكر يقربك من الله سبحانه وتعالى وإما صمت يحفظك من الإثم. Queridos servos e servas de Allah, devemos temer verdadeiramente a Deus no uso das nossas línguas, das nossas falas. Reflitam quantas palavras destruíram quem as pronunciou, e ao mesmo tempo quantas palavras elevaram pessoas degraus diante de Allah, Deus único. الفهم الصحيح ينبغي كذلك نفهم نحن
الآن في الشهر الحرام من الشهور الحرم، وهذا الشهر شهر رجب. الرجب شهر تعظيم لا ابتداء، شهر استعداد لا غفلة. لم يثبت في رجب عبادة مخصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت تعظيمه في القرآن. Queridos irmãos e irmãs, vamos lembrar também que nós estamos no mês sagrado, dentre os meses sagrados, os 4 meses. Esse mês é chamado de Rajab. É importante, como nós estamos nesse mês, termos o entendimento correto, islâmico. O Rajab, como falamos, é um mês de respeito, não de inovações. Um mês de preparação, não de negligência. Não há práticas ritualizadas específicas na religião confirmadas, mas a sua santidade de ser sagrado é afirmada no Alcorão Sagrado. لهذا قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله عليه: من لم يزرع في رجب لم يصق في شعبان، فبأي شيء يحصد في رمضان. O mesmo Rajab, ele vem depois, Sha'ban, e logo depois o mês esperado, o Ramadã. Olha a importância do Rajab. O livro do Rajab, um grande sábio, ele diz: quem não plantar no mês de Rajab, ele não irá regar no mês próximo, Sha'ban. Então, com que colherá? Qual será a sua colheita no mês do Ramadã? شهر رجب كما قلنا من أشهر الحرم، كما قال الله سبحانه: ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام مخصوص لرجب، ولا صلاة مخصوصة، ولا عبادات معينة بالحديث الصحيحة، لكن السلف كانوا يعظمونه لأنه الشهر تهيئ القلوب. O mesmo Rajab, a qual nós nos encontramos nele, é um dos meses sagrados, como dissemos, conforme está no livro sagrado. No entanto, não há nenhum dito do profeta autêntico que estabeleça algum tipo de jejum específico ou obrigatório no Rajab, ou alguma oração, reza especial fixa, ou práticas ritualizadas exclusivas. Mas os nossos antecessores, eles valorizavam muito como um mês de preparação espiritual. قال ابن رجب الحنبلي: رجب شهر الزرع، شعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد. O grande sábio disse: o Rajab é o mês de nós plantarmos o quê? Boas ações, boa conduta, boas recitações do Alcorão, idas à mesquita, para assim, no mês do Sha'ban, a gente fazer, regar o que plantar com práticas iluminadas dentro de nossas casas. E assim, no mês a seguir, esperado por todos no Ramadã, fazer essa colheita com devoção, fé e piedade. الإمام الشافعي رحمه الله عليه كان يقول: إذا نطق عن اللسان، إذا نطق السفيه فلا تجيبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجب عنه،
وإن خليته كمدا يموت. O grande Memo Sheffield falou para nós nos preservarmos sempre, mais ainda nos meses especiais, como o mês de Rajab. Principalmente aquilo que a gente falou sobre a língua. Com toda a sua sabedoria, ele diz sobre o verdadeiro silêncio. Quando o ignorante fala, não podemos responder, pois o silêncio é melhor que a resposta. Se responder, alivia o peso dele, e se o deixa, ele vai morrer sufocado pela própria fala. Preserve a sua língua, preserve a sua alma. O grande Imam al-Khalifa Tarashi Ali bin Abi Talib رضي الله عنه كان يقول: المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم ظهر. Esse grande sábio e califa, sucessor do profeta Muhammad, dentre os seus quatro, disse assim: o ser humano está escondido sob a sua língua. Quando fala, ele se revela. Quem fala sem lembrar de Deus, revela um coração vazio e duro. Quem fala com lembrança, revela a luz, a iluminação. Abu al-Atiyya, al-Alim al-Jalil, rahmatullah alayh, قال: أحيل قلبك بذكر الله فإن القلوب تموت وليس لميت حياة ولو كثر الصوت. Entendeu? O grande sábio Abu al-Atiyya, que Deus o tenha, ele falou sobre isso, a preservação da língua e da fala. Vivifica teu coração com as lembranças de Deus, pois os corações morrem, e o morto não ganha vida, mesmo que faça muito barulho. Os sábios, outros sábios depois dele, explicou essa fala, e falava que isso é uma lição direta, como o hadith que o profeta falou, para não falarmos excessivamente, sem lembrarmos de Allah. Falar muito é diferente do coração vivo. Lembrança de Deus é diferente de barulho. Por isso que Ibn Qayyim rahmatullah alayhi kana yaqul: دواء القلب ذكر الله لا مال ولا جاه فمن غفل عن ربه عاش في قسوة وتيه. Ibn Qayyim falava: o remédio verdadeiro para o coração é lembrarmos constantemente de Deus. Não riqueza nem status. Quem se afasta do teu Senhor, ele vive na dureza, na escuridão e desvio. A doença do coração é metafísica e o remédio também. لهذا قال الحسن البصري رحمة الله عليه: كثرة الكلام تقسي القلوب كما يقسي الجليد الماء فإذا ذاب بذكر عاد نقيا صفيا. Hassan al-Basri disse: o excesso de palavras, sem dúvida, endurece o coração, como o gelo endurece a água. Quando derrete com lembrança de Deus, ele volta puro e limpo. Jalaluddin Rumi rahmatullah alayhi kana yaqul: as-samatu lahatul qulub wa dhikru ruh al-arwah فإذا اجتمع نطق القلب بالحكمة. O grande Imam Rumi tinha falado: o silêncio é a linguagem dos corações, e a lembrança em Deus é a alma das almas. Quando os dois se encontram, o coração fala com sabedoria,
E isso, sem dúvida, significa que nem todo silêncio é vazio e nem toda fala é vida. العلماء كانوا يقولون إن لم يكن في الكلام ذكره فالصمت أولى وأذكى فبالذكر تحيا القلوب وبالغفلة تمحي وتفنى. E sabe essa palavra? Se não há lembranças de Deus na fala, o silêncio então é muito mais puro e mais correto. Com lembranças de Allah, os corações vivem uma vida, e com negligência se apagam e morrem, endurecendo. Queridos irmãos e irmãs, vamos nos preparar para o mês do Ramadã, que está a chegar. Esse mês que estamos, que é o mês Raja, é o mês sagrado. Todo o pecado que a gente pratica, ele é dobrado. É grande. Mas toda boa ação que eu faço, eu recebo também em dúvida. A melhor boa ação é se arrepender, para quando chegar o Ramadã, entrar de coração. Então vamos dar atenção em tudo aquilo que sai de nossas línguas. E só falar com conhecimento e coisas que são benéficas. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Certamente Allah, Deus e os seus anjos enviam e rogam bênçãos sobre o profeta. Ó vós que credes, enviam bênçãos sobre ele. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barak ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ó Allah, envie bênçãos e paz sobre Muhammad e seus familiares, assim como enviaste paz e bênçãos a Abraão e seus familiares. Certamente tu és digno de todo louvor e glorioso. Allahumma aslih qulubana wa ahyaha bi dhikrika wa la taj'alna min al-ghafilin ya rabb al-alamin. Allahumma ij'al alsinatana رتبة بذكرك واغفر لنا زلات اللسان. اللهم بارك لأهل كريسيوما واجمع كلمتهم على الحق ولجميع المسلمين. اللهم بلغنا رمضان غير الفاقدين ولا مفقدين. اللهم لين قلوبنا بذكرك يا رب ولا تجعلنا من القلوب القاسية. اللهم طهر ألسنتنا من اللهو واجعل كلامنا ذكرا ونورا وحكمة. اللهم بلغنا رمضان بقلوب حية وأعمال صالحة وتوبة صادقة يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا أنت السميع العليم أنت السميع المجيب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ó Allah, reforme nossos corações, vivifica-os com a tua lembrança verdadeira e não nos torne entre os negligentes. Ó Deus, faz nossas línguas úmidas com tua lembrança, perdoe nossos deslizes de fala. Ó Allah, abençoa a comunidade muçulmana no mundo e aqui em Criciúma. Une os nossos corações na verdade. Ó Allah, nos permita alcançar o Ramadã sem perdas espirituais e muito menos afastamento. Ó Allah, suaviza nossos corações com teu ou com tua lembrança e não nos tornes entre os de corações duros e mortos. Ó Allah, purifique nossas línguas da futilidade e faz de nossas palavras lembrança, luz, sabedoria. Ó Allah, nos permite alcançar o Ramadã com corações vivos, boas ações, práticas e arrependimento sincero.
perdoa os muçulmanos e as muçulmanas no mundo todo, os vivos e os mortos, e conceda a paz e a bênção ao profeta, nos dê conhecimento verdadeiro, nos dê saúde boa, nos dê boas ações a serem praticadas, coloque em nossos corações a sinceridade verdadeira e aceite as nossas obras, súplicas. Wallahu a'lam, wa sallallahu alayhi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqim bis-salat.